Ebson Ramos. Que nome legal, Ebson. Tem uma origem esse nome, pastor? Então, o que acontece? Na verdade, a minha mãe queria pôr Eberson. Eberson. Só que o meu pai, ele era polaco, ele era descendente de polonês com judeu, né? Nossa. E o nome do meu pai era Ibrahim, que é Abraão também, né? Entendi. E o meu pai, ele não sabia falar o português direito. E ele tentava, como ele era de colônia, né, polonesa, então o português dele era muito enrolado. Ele tentava falar Eberson e não conseguia. Isso aí é Ebson. Aí você veja só que interessante. E aí ele achou melhor registrar como ele conseguia falar. Ó o mistério. E o tempo passou e depois de muitos anos, assim, depois de 14 ou 15 anos de idade, que eu descobri que eu era neto de judeu. Nossa, e que legal. O significado do nome do meu pai também, que era Abraão. Mas parece que tem tudo a ver, mas eu acho que é um grande mistério mesmo de Deus aí, porque quando minha mãe estava grávida de mim, a minha mãe, ela frequentava o centro espírita, né? E antes de eu nascer, ela se converteu. E quando ela se converteu, ela recebeu uma palavra na igreja que Deus estava dando a ela um livramento de morte, né? Para mim, mas que eu iria nascer, que Deus tinha um chamado muito grande na minha vida. Glória a Deus. Então, no dia do meu nascimento, a bolsa da minha mãe rompeu e tal, e os médicos ali correram com ela e parou tudo. Sim. Ficou estagnado, os médicos acharam aquilo estranho, ficou algumas horas ali. Então, o médico chegou pra minha mãe e falou: olha, nós vamos precisar correr pro teu filho, porque senão ele vai nascer morto. Não tava dando sinal nenhum, nem nada. A minha mãe conta que ela entrou pro banheiro pra orar. Lembrou da palavra que o pastor havia dito pra ela na igreja. Ela falou: Senhor, o senhor disse que isso ia me livrar, isso ia livrar meu filho. Sim. Então eu creio nessa palavra e eu quero ver o livramento. Amém. E naquele momento, minha mãe fala que eu comecei a me mexer. Glória a Deus. A bolsa rompeu novamente, começou a jorrar aquela água ali, o líquido. E então o médico falou: corre pra mesa que o teu filho é um milagre. Uau! E aí eu nasci no dia 3/3 de 83, às 3 horas da manhã. 3/3 de 83. Às 3 horas da manhã em ponto. Rapaz. Né? E aí você veja bem, o tempo passou, tal, minha mãe resolveu colocar esse nome em mim. E então meu pai achou melhor registrar como ele sabia falar. Ebson. Né? Ebson. Aí você veja só que interessante, o tempo passou, eu descobri que eu era descendente de judeu, neto de judeu, etc. Eu resolvi colocar o mesmo nome no meu filho, né? Meu filho tá com 16 anos, Ebson. Júnior. E ele ficou curioso para procurar o significado. Eu já havia procurado o significado e não havia encontrado antigamente. Até mesmo porque hoje é a época da internet, então você encontra... O acesso é muito maior. Maior. E mais fácil. E mais fácil. E ele achou. E eu nem fazia mais conta de procurar o significado, e ele achou e mandou pra mim. Falou: qual é o significado do nosso nome? O nome Ebson é uma variação de Ebenezer. Nossa. Que significa pedra de ajuda, em hebraico, e simboliza um suporte ou um auxílio divino. E é frequentemente associado à força, resiliência, refletindo a superação e os desafios da vida. Glória a Deus, pastorzaço. Interessante, né? E eu fiquei, quando ele mandou pra mim isso, eu me emocionei, porque isso me trouxe tudo que eu vivi, tudo que eu passei, né, na vida.